Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos a palavra do Senhor e eu peço, Senhor, nessa noite que Ele venha me esvaziar para que Ele cresça e Ele apareça. Eu peço, Senhor, essa noite que Ele venha jogar por terra todo bloqueio de mente, tudo aquilo que vai te distrair, para que você venha receber e guardar na tábua do seu coração a palavra do Senhor. Aleluia. Esse salmo, irmãos, ele fala de sede espiritual. Davi escreve esse salmo quando ele estava no deserto. Repete comigo, deserto. Ele estava no deserto de Judá, fugindo de Saul. E Deus havia falado com Davi que os moradores de Keila, onde ele estava, iriam entregar ele e os seus homens a Saul. Imediatamente, quando Davi ouve a voz do Senhor, ele sai juntamente com os seus homens e vai sem rumo, sem direção, fugindo de Saul. Irmãos, nós sabemos que no deserto não tem sombra, no deserto não tem água, e no deserto não é um lugar confortável de estar. No deserto tem muito calor, terra seca, como a palavra mesmo diz. E trazendo para a nossa realidade de hoje, esses dias mesmo que fez um calor terrível, né? Quando nós andamos na rua debaixo de um sol de 40 graus, a primeira coisa que nós queremos é água para beber. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela época não tinha meios de locomoção fácil para eles se locomoverem de um lado para o outro. Então, provavelmente eles estavam cansados, sedentos, com sede. Mas é interessante que Davi, ele não tinha sede de água para beber. Louvado seja o nome do Senhor. Davi estava fugindo de Saul e por este motivo ele estava vivendo um tempo de aflição, um tempo de angústia, tempo de perturbação de mente. E a primeira coisa que nós queremos quando nós estamos vivendo tempos de aflições, quando nós estamos aflitos, ansiosos, nós buscamos a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós corremos imediatamente para o nosso Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. Porque nós sabemos, irmãos, que somente Ele pode acabar com os dias de aflição na nossa alma. E o versículo 1 vai dizer que a alma dele tinha sede de Deus. Davi tinha sede da presença de Deus. E eu aprendo com a palavra de Deus, através de Davi, que deserto é lugar de sentir sede da presença de Deus. Aleluia. Deserto, louvado seja o nome do Senhor, é lugar de nós nos aproximar mais do Senhor. É lugar de nós nos humilharmos, buscarmos a face de Deus. Aleluia. E por isso que muitas das vezes o Senhor, Ele nos permite passar por determinados desertos, para que nós venhamos buscar mais a face de Cristo. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Louvado seja o nome do Senhor. É no deserto, irmãos, que nasce, aleluia, o verdadeiro crente. Aleluia. É no deserto que nós aprendemos a orar. É no deserto que nós aprendemos a clamar em alta voz, pedindo socorro ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Irmãos, eu não sei se você está passando por algum deserto. Eu não sei se você já passou por algum deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se talvez essa noite o seu deserto seja um problema familiar. Eu não sei se o seu deserto seja uma crise financeira. Eu não sei se o seu deserto é o seu ministério. Aleluia. Ou talvez até mesmo problemas no seu casamento. Mas de uma coisa eu tenho certeza, independente de qual seja o deserto de cada um de nós, a nossa sede é a mesma que Davi sentiu lá no deserto de Judá. É sede da presença do Senhor. Aleluia. O deserto, mesmo não sendo um local confortável de estar, ele é o local favorável para eu e você sentirmos sede da presença de Deus. É um local favorável para eu e você buscarmos, jejuarmos, fazermos propósito, aleluia, com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Davi sabia, irmãos, que mesmo que ele tivesse água para beber, ele iria tornar a ter sede novamente. Porque a palavra de Deus diz que deserto é um lugar seco. E ele iria percorrer um caminho, ele não tinha para onde ir. Então, mesmo que ele parasse ali para beber, ele iria tornar a ter sede novamente. Mas a sede que Davi tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era da fonte de água viva. Aleluia. Lá em João, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é a nossa fonte de água viva. Aleluia. Ou seja, irmãos, nós temos duas opções. A primeira, ou você deixa esse deserto te matar espiritualmente, ou até mesmo fisicamente, ou a segunda, você aproveita essa sede que o deserto está te causando para se aproximar, para buscar intimidade com o nosso Senhor Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu estava no mundo, perdida, sendo escrava do pecado, o diabo começou a me dar coisas que alimentava, que talvez saciava momentaneamente a minha sede. E mesmo que ele pudesse me dar tudo, louvado seja o nome do Senhor, ainda assim eu sentia sede. Ainda assim eu sentia um vazio dentro de mim. Nada poderia me saciar, nenhuma água momentânea do mundo poderia saciar a minha sede espiritual. Eu buscava no mundo as coisas que só Jesus pode nos dar. Só Jesus pode preencher o vazio da nossa alma. Aleluia. Jesus é a nossa fonte de água inesgotável. Ele nunca secará. Ele é a fonte de água viva que jorra, aleluia, na nossa alma para alimentar a nossa sede. Louvado seja o nome do Senhor. Davi tinha uma sede espiritual que só o Senhor dos exércitos poderia. Só o Senhor, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, poderia saciar aquela sede. E no versículo 2 ele diz: Eu quero ver como és poderoso e glorioso. Davi ansiava em ver a melhor de todas as fontes. No versículo 3 ele vai dizer: O teu amor, a tua benignidade é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Ou seja, o teu amor é a tua graça. Aleluia, a tua graça, Davi está dizendo aqui, a tua graça é melhor do que o meu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Davi entende que somente a graça de Deus era o suficiente para ele. Aleluia. Ai de nós, irmãos, se nós não tivéssemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça é o favor imerecido, nós não merecemos tamanho amor, tamanho cuidado do nosso Deus conosco. Mas ainda assim Ele derrama sobre cada um de nós a sua graça.
Aleluia. Se não fosse a graça, nós não conseguiríamos chegar até aqui nessa noite. Nós não conseguiríamos nem abrir os nossos lábios para glorificar o nosso Senhor Jesus. Nós não conseguiríamos nem respirar quando nós acordarmos, se não fosse a graça do Senhor Jesus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim: que antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa o poder espiritual do espaço. O espírito que controla os que desobedecem a Deus. Paulo vai dizer que antes da graça nos alcançar, nós éramos sujos. Nós éramos imundos, nós andávamos como os desobedientes. E hoje, pela graça de Deus, nós somos limpos. Pela graça de Deus, o Senhor nos vestiu com roupas novas. Aleluia. Hoje, pela graça de Deus, nós somos livres, porque a graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Agradeça ao Senhor essa noite, irmãos, pela sua maravilhosa e infinita graça. Glorifica o nome do Senhor essa noite. Porque somente ela, somente a graça nos basta. Davi foi escolhido pela graça. Davi estava lá quietinho, na dele, cuidando das ovelhas. Quando Deus mandou Samuel ir até o seu pai, Jessé, porque Deus disse que entre dos filhos dele, teria um escolhido do Senhor. E interessante que nem o seu próprio pai, irmãos, acreditava que seria Davi o escolhido de Deus. E aí o Senhor me faz lembrar de 1 Samuel 17. Louvado seja o nome do Senhor, quando Davi mata aquele gigante. No versículo 16, vai dizer que durante 40 dias, Golias desafiava os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. E ao decorrer do capítulo, Davi vai matar Golias. E Davi, ele não mata Golias simplesmente pelo fato dele conseguir pegar aquele estilete e lançar sobre a testa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não. Davi, ele consegue matar aquele gigante porque a graça de Deus era com ele. A graça do Senhor estava no centro da vida dele. Se Davi não tivesse a graça de Deus, provavelmente ele seria derrotado. E quantas vezes nós passamos por problemas tão grandes quanto aquele gigante, que aos nossos olhos humanos nós olhamos e vemos que eu não vou conseguir. Esse gigante eu não vou vencer. Aleluia, mas a graça de Deus nos ajuda. A graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos dá estratégia para derrubar esses gigantes. Esses gigantes que se levantam ao decorrer da nossa caminhada cristã. Aleluia. No versículo 5 de 1 Samuel 17, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer que Golias usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. E carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos uns 7 quilos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, Golias estava muito bem preparado para o combate. Louvado seja o nome do Senhor. É a mesma coisa o adversário da nossa alma. Tem muito crente que brinca de ser crente,
Mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vai usar as mais poderosas armas para tentar nos paralisar, para tentar nos derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. E no versículo 45, Davi, quando olha para ele, Davi responde: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus do exército dos israelitas, que você desafiou. Aleluia. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Golias, você pode ter isso tudo aí. Você pode ter isso tudo para te proteger, para você guerrear na batalha, mas uma coisa que eu tenho, você não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu tenho, você não tem. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a presença de Deus comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi fala, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a presença, e isso é o suficiente para matar qualquer gigante que aparecesse na frente dele. Golias, irmãos, tinha um capacete de bronze. Davi tinha um capacete da salvação. Aleluia. Davi tinha, louvado seja, Golias tinha a armadura de bronze. E na frente dele ia um soldado com o seu escudo. Mas Davi tinha a armadura celestial. O seu escudo, não precisava soldado nenhum levar para ele, não. O seu escudo estava no peito. Era o escudo da fé. Aleluia. Golias tinha nas suas mãos uma lança enorme, que pesava mais ou menos uns 7 quilos. Mas Davi tinha a arma mais poderosa. Davi, aleluia, tinha a espada do Espírito, não em suas mãos, porque ele não estava com espada, mas ele tinha a espada do Espírito guardada em teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estamos, aleluia, Deus Todo-Poderoso, quando nós estamos, irmãos, revestidos de toda a armadura espiritual, não há gigante que fique de pé. Não há potestade que resista à palavra do Senhor. Aleluia, irmãos, nesse culto de rompendo em fé, louvado seja o nome do Senhor. Peça ao Senhor para colocar o escudo da fé no seu coração. Coloca a mão na sua cabeça e fala, Senhor, meu Deus, guarda os meus pensamentos. Coloca o capacete da salvação na minha cabeça. Aleluia. E o mais importante, irmãos, o mais importante de todos, louvado seja o nome do Senhor. Peça ao Senhor, aleluia, que Ele venha te revestir com a armadura espiritual, com a arma mais poderosa de todas, a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, porque diante da palavra, que inimigo, macumba, obra de feitiçaria, não fica de pé. É somente a palavra que nos ajuda a resistir os dias maus. Eu sempre falo isso e eu vou repetir. Quando o vento sopra, aleluia, é a palavra que nos mantém de pé. Quando o desânimo bate, quando a aflição bate, aleluia, quando o tormento, o inimigo da nossa alma nos ataca, é a palavra que nos mantém firme na rocha do Senhor Jesus. Então, irmãos, para que nós venhamos atacar, porque crente tem que atacar. Para com esse negócio de que crente tem que ficar na defensiva. Com que nós venhamos atacar as obras dos infernos. Louvado seja o nome do Senhor. Se alimenta da palavra. Coma a palavra. Viva a palavra. Aleluia. E nenhum mal prevalecerá em nossas vidas. E eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite.